Nesse vídeo, você irá aprender a calcular raiz quadrada de forma bem mais rápida. Pois bem, antes de iniciar a resolução, vamos entender algumas coisas. Primeiramente, para você poder calcular essa raiz quadrada mais rápida, os valores que estão dentro dos radicais, que são os radicandos, eles têm que ser quadrados perfeitos. Jorge, e o que é esse quadrado perfeito? Que número é esse? Pois venha para cá, ó, quadrados perfeitos. Se você observar, quadrados perfeitos são esses resultados aqui, ó, de multiplicação de dois números iguais. Então, comecei aqui, ó, 1 vezes 1 dá 1, então 1 é um quadrado perfeito. 2 vezes 2 dá 4, então 4 é um quadrado perfeito. 3 vezes 3 dá 9, 9 é um quadrado perfeito, e assim sucessivamente. Se você sair multiplicando um número por ele mesmo, com certeza o resultado será um quadrado perfeito. Então, com base nessa ideia de quadrados perfeitos, você consegue calcular qualquer raiz quadrada, desde que o radicando seja um quadrado perfeito. Então, vamos iniciar aqui a nossa resolução. Então, primeiramente, eu vou repetir o radicando aqui do lado de fora. Agora, a ideia é o seguinte. Aqui é o último e aqui é o penúltimo. Então, eu sempre vou cortar o penúltimo. E quando eu corto o penúltimo, o número original fica dividido em duas partes. Nesse caso, ficou essa parte aqui, que tem o número 6, e essa outra parte aqui, que não ficou nenhum número. Aí eu venho com a seguinte ideia. Esse número aqui, que é o 6, ele é um quadrado perfeito? Aí você observa que ele não é um quadrado perfeito. Ele não é gerado a partir da multiplicação de dois números iguais, pois ele não aparece na sequência. Então, quando o número do lado de cá ele não é um quadrado perfeito, você repete ele aqui embaixo e faz a seguinte pergunta. Para o 6 chegar em 10, falta quanto? Falta 4. Pronto, esse lado de cá a gente já resolveu. A gente repetiu o valor por ele não ser um quadrado perfeito e completou quanto faltava para dar 10. Ou seja, 6 mais 4 dá 10, ó, beleza? E como desse lado de cá não tem nenhum valor, então a conta parou. Ou seja, a raiz quadrada de 36 ou vai ser 6, que é esse número que temos aqui, ou vai ser o 4. Então, pela lógica que a gente está vendo aqui nos quadrados perfeitos, ó, 6 vezes 6 dá 36. Isso quer dizer que o 6, esse número aqui, é a raiz quadrada do 36. Então, esse processo sempre vai gerar dois números, e um dos dois números será a raiz da raiz quadrada. Agora vamos aqui para a raiz quadrada de 144. Da mesma forma, ó, vou repetir o número. Vou cortar o penúltimo. Nesse caso, do lado direito ficou 4 e do lado esquerdo ficou 1. Aí eu vou analisar esse 4 aqui, ó. Esse 4, ele é um quadrado perfeito? Aí você observa que ele é um quadrado perfeito, pois ele aparece na sequência. E quando o número é um quadrado perfeito, a gente tem que tirar a raiz quadrada dele. A gente não vai repetir ele, a gente tem que tirar a raiz quadrada. Então, quanto é a raiz quadrada de 4? É 2. Pois 2 vezes 2 dá 4. Beleza. Então, a gente já determinou a raiz quadrada do 4. E agora vamos fazer a pergunta. Falta quanto para esse 2 chegar em 10? Falta 8. Beleza, esse lado de cá está resolvido. Agora vamos para o outro lado. Da mesma forma, a gente vai fazer a seguinte pergunta. Esse número aqui, ele é um quadrado perfeito? Aí você olha lá, ó, ele é um quadrado perfeito. Então, quando ele é um quadrado perfeito, você vai tirar a raiz quadrada dele. Então, quanto é a raiz quadrada de 1? É 1. Então, você pega o resultado que você colocou aqui e repete embaixo também. Aí você vai perceber que gerou dois números, ó, o 12 e gerou o 18, quando você junta os dois valores. Então, a raiz quadrada de 144 ou vai ser o 12 ou vai ser o 18. E aí, basta você resolver um ou outro. Porque se você resolver um, ele der o resultado, então será ele. E se você resolver ele e não der o resultado, é porque o resultado é o outro. Nós vamos fazer aqui a continha só para você verificar. Ó. Vamos escolher aqui o 12. Vamos fazer a multiplicação.
2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 1 dá 2. 1 vezes 2 dá 2. E 1 vezes 1 dá 1. Vamos fazer a soma. Aqui desce o 4. 2 mais 2 dá 4. E aqui desce o 1. Olha aí, ó, como deu 144 certinho. Portanto, a raiz quadrada de 144 é o 12. Vamos agora para a raiz quadrada de 625. Vamos repetir aqui o 625. Vamos cortar o penúltimo e analisar cada um dos valores. Do lado direito nós temos o 5. Aí você observa que o 5 não aparece na sequência dos quadrados perfeitos. Lembra que essa sequência é infinita, ó, ela não para. É porque eu escrevi só até o 11 vezes 11, mas vem o 12 vezes 12, 13 vezes 13 e assim sucessivamente. Ok? Então a gente observa aqui, ó, que o 5 ele não é um quadrado perfeito. E quando não é, desse lado de cá a gente repete o número. Então vamos repetir o 5 e fazer a pergunta. Falta quanto para chegar em 10? Falta 5. Então ficou igual os dois números. Pronto, esse lado aqui está ok. Agora vamos analisar isso aqui, ó. O 6 ele é um quadrado perfeito? Se você observar, ele não é, ó. Então nesse caso, como é que a gente procede quando ele não é um quadrado perfeito? Nós iremos procurar aqui o quadrado perfeito que chega mais próximo do 6, certo? Só que sem passar. Então 9 passa, ó. 9 é um quadrado perfeito, mas passa de 6, então tem que ser o 4. Então a gente pega o 4 e tira a raiz quadrada dele. Quanto é a raiz quadrada do 4? É 2. Então a gente vai escrever aqui o 2, ó. E aí a gente repete também aqui. Sempre o resultado aqui tem que repetir. E aí gerou o número 25 e 25. Como deu igual, não tem dúvida. A raiz quadrada de 625 é 25. Pois 25 vezes 25, se você multiplicar, com certeza vai dar 625. Beleza? Vamos agora tirar a raiz quadrada desse número aqui de 4 algarismos, 1444. Então vamos repetir ele, 1444. Vamos cortar o penúltimo e analisar as duas situações do lado direito e do lado esquerdo. Do lado direito nós temos o 4, que é um quadrado perfeito. Então a gente tira a raiz quadrada dele. Então a raiz quadrada do 4 é 2. Falta quanto para chegar em 10? Falta 8. Então o número vai terminar em 2 ou em 8. Agora o 14, que é o valor que ficou do lado esquerdo, se a gente observar, ele não é um quadrado perfeito, ó. Então qual é o quadrado perfeito que chega mais perto do 14 sem passar? É o 9. Então vamos tirar a raiz quadrada de 9, que é 3. Então a gente repete o 3 aqui e aqui. E aí essa situação gerou o número 32 e o número 38. Então um dos dois é a raiz quadrada de 1444. Eu vou escolher o 38 para a gente fazer o teste. Então 38 vezes 38. 8 vezes 8 dá 64, fica o 4, vai 6. 8 vezes 3 dá 24, com 6 dá 30. Vamos multiplicar agora pelo 3. 3 vezes 8 dá 24, fica o 4, sobe 2. 3 vezes 3 dá 9, com 2 dá 11. Somando esses valores, que desce o 4. 0 mais 4 dá 4. 3 mais 1 dá 4. E aqui desce o 1. Olha só o valor que deu, 1444, que é exatamente o valor que tem aqui. Portanto, a raiz quadrada de 1444 é 38. Espero que o vídeo tenha sido proveitoso e bons estudos.